Segundo o Instituto Adolf Lutz, no Brasil, a toxoplasmose atinge 1 em cada 3 pessoas. Casos mais graves podem se apresentar de diferente forma, resultando em danos ao cérebro, olhos ou outros órgãos afetados pelo protozoário. E hoje a gente vai falar sobre a toxoplasmose ocular, uma doença que pode comprometer gravemente a visão. Essa é uma condição oftalmológica pouco conhecida, mas não é rara e pode ser muito perigosa, sendo responsável por aproximadamente 50% do total de uveites, é isso? Acho que a doutora vai falar isso para mim. Inflamações que afetam uma estrutura intraocular. Para a gente entender melhor sobre os casos de toxoplasmose ocular, a gente conversa com a oftalmopediatra doutora Carolina Masnak. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Ada? Tudo ótimo. É um trava-língua ali, doutora. Ah, é? Uveite. Uveites, né? Uveite, isso. Doutora, quando a gente fala de toxoplasmose, a gente pensa nos gatos. É a primeira coisa que vem na cabeça. Sempre. Porque ele é o nosso hospedeiro principal, né? Do toxoplasma, desse bichinho que não é uma bactéria, não é um vírus, é um serzinho específico, o toxoplasma. E ele vive dentro do gatinho. Mas a gente não pega de fazer carinho no bichinho, nada disso. A gente pega pela manipulação das fezes, então muito cuidado com caixa de areia, né? E por conta da contaminação fecal-oral, a gente mexia eventualmente, botar a mão na boca, tirou o cabelo da boca e estava com a mãozinha suja. Ou principalmente por contaminação com alimentos. Mal lavados, mal cozidos, principalmente carnes de porco e de vaca em áreas próximas ao osso. E cru também, cru, né? Cru também, sim, exatamente. A gente gosta de um carpaccio, né? Gosta de comer um quibe cru para os árabes, a gente tem esse risco. A nossa região, infelizmente, é uma região que nós temos um número muito grande de casos. Então, doutora, em cada 3, uma pessoa tem. Eu não imaginava que era tanta gente. Muito, é muito. A maioria das pessoas tem e nem sabe que teve. Passa como se fosse um resfriado, tá? Às vezes tem um pouquinho de íngua, né? Aquela adenopatia, leva um pouquinho dos linfonodos no pescoço. Uma sensaçãozinha de dor no corpo, dor muscular, uma febre que passa aí, média, baixa, passou. Algumas vezes esse bichinho acaba indo para os tecidos neurológicos. Então, em quem? Em quem tem uma baixa imunidade, então, pacientes com tratamento de câncer, pacientes que têm eventualmente HIV ou outras doenças que podem gerar uma imunodepressão, ou nas crianças e nos idosos que são bem imunodeprimidos também, né? Então, essa população são sempre que a gente fica mais atento. E na gestante, porque o danado do bichinho pode passar pela placenta e afetar o nenê. E aí o nenê pode já nascer com a toxoplasmose? Já. O nenê nasce com a toxoplasmose e aí a toxoplasmose pode aparecer de diversas maneiras. Pode afetar o sistema nervoso central, então causar um atraso de desenvolvimento dessa criança, síndromes convulsivas, né? E quando vai para o olho, ela tem um tropismo, uma preferência pela região central da nossa visão, que se chama mácula. É como se fosse aqui. No meio, do ladinho do nervo do olho, a gente tem uma regiãozinha que é a região do nosso foco. Quando você olha para mim, você consegue ver o meu rosto direitinho, você consegue ver quem está aqui do meu lado, mas o foco não é o mesmo. Você percebe como é embaçado? Ele vai nessa região que faz o foco, que é a nossa fóvea, a nossa mácula, e destrói aquele tecido. Então, dessa maneira, a criança perde a visão dessa região. Então, ela fica com dificuldade para focar. Olha, a gente tem uma foto bem bonita ali, A gente tem uma foto, né, doutora? E a gente consegue ver, esse já está cicatrizado ou não? Essa já é uma lesão cicatrizada, A gente tem um outro quadro para mostrar? sequelar. A gente tem um outro para mostrar que ela dá para identificar, né, doutora? Dá. A gente não consegue ver a olho nu, né? Mas existem alguns sintomas que podem mostrar pra gente. Isso aí é lá dentro do olho. Então, o oftalmologista consegue examinar, pingando aquele colírio que dilata a pupila, que todo mundo reclama, que fica embaçado. Ele é importantíssimo, porque é ele que permite que a gente veja a parte interna do olho, que é essa laranjinha e a fotinho que está mostrando lá. Então, essa que a gente está vendo, ela já está cicatrizada. Cicatrizado. O cicatrizado é essa parte meio cinza que a gente está vendo? Essa parte escura que você vê a borda da lesão e a parte central que você está vendo branca ali é a parte que não tem o tecido laranja, que é a retina. Você está vendo a esclera, a parte branca do nosso olho, mas lá de trás do olho, né? Imagina o nosso olho fosse um ovo. A pelinha de dentro do ovo ali foi comida pelo bichinho. Então a gente está vendo a parte de trás, branquinha. E a gente consegue identificar pelo exame que a gente vai fazer clínico? Pelo exame do fundo do olho, se ele já tiver lesão só. Nesse caso, o paciente fala que tem uma mancha escura no centro da visão. Toda vez que ele olha, está escuro no centro, ele tem a visão periférica. Por que que é importante a gente fazer a avaliação da criança pequena? Porque ela não vai reclamar dessa visão, ela nasceu assim.
não vai saber. E a criança, ela vai desenvolver muito bem, porque a visão periférica permite que ela anda, que ela corre, que ela ache as coisas durante o dia, que ela se alimente, que ela faça todas as atividades e tenha um desenvolvimento da parte física, motora, normal. A gente vai perceber a dificuldade quando a criança começa a alfabetização. Quando a gente descobre cedo, existe a possibilidade de fazer uma coisa chamada estimulação visual precoce. O que é isso? A gente estimula aquelas áreas ao redor da região central para que elas, de alguma maneira, melhorem a função visual, com que elas possam assumir uma parte daquela visão que foi deteriorada. Então, a gente consegue, eventualmente, melhorar o uso de visão dessa criança. Não volta ao que era antes, mas a gente consegue otimizar o uso da visão e ensiná-la a lidar com a baixa visão, que é mais importante, né? Mas ela pode perder a visão. Por completo, não. Esse bichinho, ele tem um comportamento diferente de uma pessoa para outra. Tá. Às vezes a gente pode se contaminar e uma pessoa ter uma infecção na vida e nunca mais. Existem algumas pessoas em que o sistema imunológico não consegue combater aquela infecção de uma vez. Então, quando o bichinho ele é atacado, ele se incista, ele forma um cisto, chama oocisto. E ele fica escondido lá dentro do nosso corpo. E às vezes, depois de anos, ele pode voltar a reativar. Então, olho vermelho, visão turvada, percepção de pontinho, né, como se fossem mosquinhas na frente da nossa visão, dor de cabeça intensa, sensibilidade à luz. Esses são sintomas de comprometimento ocular. Qualquer um desses sintomas podem estar relacionados a outras alterações dos olhos, mas são sinais importantes de inflamação. Então, corre para o oftalmologista. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito e o tratamento iniciado, menor a lesão sequelar dessa infecção. E doutora, como funciona o tratamento? Normalmente por um mês, alguns pacientes usam por mais tempo. A gente vai monitorando aquela lesão do fundo do olho. A gente consegue voltar naquela imagem lá que a gente acabou colocando? De novo. Então, olha lá, aqui é uma toxoplasmose em atividade, no cantinho de cá. Então, você vê que ela é branca, a gente fica com aquela sensação embaçada de baixo aqui, né? E conforme ela vai cicatrizando, ela vai pigmentando. O nosso corpo cicatriza o olho com pigmento. Então, ela vai lá e deposita. Quando a pessoa tem essa tendência à reativação, ele começa a abrir como se fossem galinhos daquela lesão principal, vai abrindo do lado, e às vezes aquilo vai crescendo e vai gerando um dano visual muito grande ao longo do tempo. Porque vai ocupando todo. Exatamente. Pacientes que têm esse quadro de repetição muito importante, a gente pode deixar o tratamento 3 vezes na semana por 2 anos, para tentar evitar essas alterações. Mas qualidade de vida saudável, alimentação adequada, né? Tudo isso faz diferença para o nosso sistema imunológico. O Ora Pronobis, que a gente falou agora, é muito bom, teve também nascer outras coisas, né? Ajuda o nosso sistema imunológico a brigar com esse bichinho e deixar ele quietinho lá por mais tempo. Boa. E higiene, né, doutora? As mãos, lavar sempre, muito. Porque, né? Você sabe que a gente teve um caso no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, de uma infecção de uma caixa de água de uma cidade. Foram centenas de pessoas contaminadas, muitas crianças que nasceram com baixa visão, com lesão ocular em um dos olhos ou ambos os olhos. Então, é uma doença que é infecto-contagiosa, né? A gente não passa de um para o outro, mas a gente passa pela manipulação. A grande maioria das vezes é por contaminação com as fezes do bichinho. Então, eu sempre oriento. Mamãe, se você está grávida, não mexe na caixa de areia do seu gatinho. Deixa para o seu marido lá lavar, pede para alguém. A melhor maneira é se a gente puder colocar um plástico ao redor. Você botou lá a areinha, você só puxa o plástico, dá um nó, joga fora e lavar muito bem as mãos. Esse bichinho, ele não morre com congelamento. Ele não morre com álcool, ele não morre com sabão, tá? Ele só morre com água, com temperaturas acima de 70 graus Celsius, por isso que a gente fala do cozimento, né? A carne tem que estar acima de 70 graus Celsius para ele poder morrer. Então, essa é que é a questão. Eu gosto de uma carne mal passada, então eu corro o risco. Mas não estou gestante, né? E não tenho problemas de imunidade. Então, se eu tiver, provavelmente eu vou ter algum quadro febril e vou sair muito bem disso. Mas para quem tem o quadro de imunidade mais restrito, diabéticos também, e para quem tem histórico de tentar engravidar ou estar grávida, muito cuidado, tá? Porque principalmente no finalzinho da gestação, no último trimestre, é quando esse bichinho consegue passar a placenta e afetar o bebê. E aí a gente tem problemas muito sérios com o pequenininho que está vindo por aí. Tanto oculares quanto cerebrais. Exatamente. Minha gente, doutora, é um assunto muito legal e que bom que a gente está falando sobre isso, né? Até mesmo para as pessoas em casa, não é o gato que vai te trazer isso, né? Não. É ali a caixinha, as fezes, se ele estiver infectado. Então, às vezes, muito mais os alimentos que são, né, mal preparados ou não tão bem lavados, crus, que também podem trazer isso. Então, atenção, viu, minha gente? Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria. Sempre é tão curtinho, né? Tem tanta coisa para falar demais. A gente tem que fazer uma
pauta maior. Eu falo isso pro Anton. Precisamos. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet e também para ligar. O telefone é o 12 3211 9010 e o Instagram, @Caroline Masnak, tá aparecendo para você aí na tela. Um beijo. Muito obrigada. Viu?